Por que será que somos tão fascinados por coisas perturbadoras? Algo que na realidade nos deveria causar medo e repulsa, acaba gerando também um certo interesse. E no mesmo instante, somos atraídos pela curiosidade. Essas são as coisas mais perturbadoras que eu encontrei na internet. Alguma vez, quando você estava sozinho em sua casa, já teve a sensação de que estava sendo observado? Você sente que alguém está olhando para você, mas não sabe o porquê? De que mesmo estando sozinho, ainda tinha um sentimento de que algo ou alguém estava no mesmo ambiente que você? Essa sensação se chama propriocepção, e de acordo com a ciência, é responsável pela sensação que temos do nosso corpo em relação a nós mesmos e em relação ao ambiente, e colabora para termos a impressão de estarmos sendo vigiados. Mas e se na verdade você não está realmente sozinho? E dentro da sua casa tem um desconhecido, morando escondido, sem você saber. Esse vídeo foi publicado por Joey Cummings, de Manhattan, em 2009, na internet. Joey começou a ter a sensação estranha de que não estava sozinho em sua casa, e percebeu que quando estava fora, alguém estava urinando na pia de sua cozinha e roubando sua comida. Então, decidiu instalar uma câmera para descobrir o que estava acontecendo, e descobriu que um estranho estava morando escondido em seu armário o tempo todo. Nas imagens, podemos observar uma mulher saindo de dentro de um armário, urinando na pia e abrindo a geladeira para pegar comidas e bebidas escondidas. Depois, se senta no sofá para assistir televisão e retorna à geladeira para pegar mais comida e se esconder novamente após ouvir que Joey estava chegando. Após assistir às filmagens da câmera, Joey chamou a polícia e a mulher foi presa. De acordo com os relatos, ela já estava morando em seu armário há 2 semanas. Ele afirmou não ter ideia de como ela entrou em seu apartamento e que a única maneira dela entrar seria pela janela, já que ele mora no último andar do edifício e há uma escada de incêndio na parte de fora. De acordo com a polícia, esse caso é muito mais comum do que nós imaginamos, e diversos relatos como esse aparecem frequentemente em todos os cantos da internet. Muitas pessoas acabam acreditando ser algum tipo de manifestação sobrenatural, mas na verdade, esse ato de viver escondido na casa dos outros é conhecido como frogging, um termo derivado da palavra frog, que em português significa sapo, e se refere às pessoas que vivem a vida pulando de um imóvel para o outro, vivendo uma vida escondida dentro da casa de outras pessoas, onde buscam um local para dormir, se alimentar e até mesmo assistir TV, sem ninguém perceber. Talvez, na próxima vez que estiver sozinho, seria uma boa ideia checar que todos os seus cantos estão seguros, e se estiver sozinho, que esteja realmente sozinho. De vez em quando, eu gosto de dar uma olhada em alguns subreddits gringos, e um dos que mais acesso é o r/ghosts. A maioria do conteúdo dessa comunidade são fotos de fumaça, vídeos onde uma partícula de poeira passa na frente da câmera e relatos de contatos com fantasmas
ou algo paranormal. Na maioria das vezes, não tem nada de interessante por lá. Mas de vez em quando, aparece algo que chama minha atenção. No dia 30 de junho de 2019, o usuário Enigmas Light 209, que já aparece como deletado, fez o seguinte post. Há alguns anos atrás, minha irmã tinha uma boneca da Dora que ela gostava muito e que podia mover a cabeça eletronicamente. No entanto, nunca colocamos pilhas nela, porque na época não tínhamos condições de comprar muitas coisas. Minha mãe gravou minha irmã cantando e brincando com a boneca, sem perceber que na gravação a boneca virou a cabeça para olhar para ela. Junto do post também há um vídeo de 30 segundos, onde conseguimos ver o fenômeno que o usuário presenciou. De acordo com o dono da postagem, o vídeo foi filmado por sua mãe, e aparentemente ela gravou apenas porque achou bonito ver sua filha cantando. Mas foi quando sua mãe mostrou o vídeo para seu pai que notaram a movimentação estranha na cabeça da boneca. Embora não tenha nenhuma maneira de demonstrar credibilidade, além da minha palavra, vou adicionar um pouco mais de informação. Minha mãe e minha irmã eram as únicas em casa naquele momento. E minha mãe achou muito fofo ver minha irmã cantando enquanto ela brincava. Quando meu pai chegou em casa, minha mãe mostrou o vídeo dela para ele e foi ele que notou o movimento. Na verdade, foi ele que gravou o vídeo que postei neste post. Quanto à boneca, ele jogou ela fora, na mesma noite. Ainda no mesmo post, o usuário Drunk Off Night Skies fez uma breve pesquisa e encontrou um vídeo de como a mesma boneca parece extremamente assustadora quando está com as baterias fracas. Como não quero acreditar em bonecas possuídas, fiz uma pesquisa rápida. Aparentemente, pilhas fracas transformam essa boneca da Dora numa coisa muito assustadora. Assim como o usuário Drunk Off Night Skies, eu sou muito cético quando se trata de assuntos sobrenaturais como esse. Mas esse caso realmente chamou muito minha atenção. Na minha opinião, fica muito difícil acreditar que o vídeo é 100% legítimo e que a boneca estava sem baterias. Afinal, o dono da postagem não deixou nenhuma prova para justificar que seu relato é real. Mas se isso realmente for verdade, ele pode de fato ter capturado uma manifestação sobrenatural com sua câmera. Agosto de 2013 foi palco de um dos casos mais perturbadores para o casal Derek Medina e Jennifer Alfonso na Flórida, Estados Unidos. Eles haviam se casado recentemente pela segunda vez, mas infelizmente o casamento não duraria muito tempo. No dia 8 de agosto, às 8 horas da noite, Derek publicou no seu Facebook, através do seu celular, a seguinte mensagem: "Eu vou para a prisão, ou receberei pena de morte por matar minha esposa. Amo vocês. Sinto saudades. Se cuidem, pessoal do Facebook. Vocês vão me ver nas notícias. Minha esposa estava me agredindo e eu não vou mais tolerar o abuso. Então fiz o que fiz. Espero que vocês me compreendam." No mesmo momento, seus amigos do Facebook responderam em choque. Afinal, será que Derek Medina estava brincando? Era apenas uma pegadinha?
ou talvez tenha sido hackeado. Mas em alguns minutos, logo após realizar essa postagem, ele ligou para seus familiares, explicou a situação e foi para a delegacia de polícia se entregar às autoridades. Nas investigações iniciais, a polícia conseguiu acesso às câmeras de segurança que Medina havia instalado em sua casa. E nessas imagens, conseguimos ver em primeira mão o que realmente aconteceu naquela noite. Você deve ter reparado que momentos após realizar os disparos, ele vai para o outro lado da sala e volta para a cozinha para dar uma segunda olhada. Você lembra daquela primeira postagem que Derek fez no Facebook? Alguns minutos depois, ele fez uma outra postagem, onde podemos ver sua esposa falecida, caída no chão, escrito: "Descanse em paz, Jennifer Alfonso". Como conseguimos ver nas filmagens, após alguns minutos, ele confessou o crime para a polícia. No julgamento, Medina declarou ter atirado 8 vezes em Jennifer, em defesa própria, após anos de abuso. Mas os promotores do caso afirmaram que ela estava ajoelhada no chão quando recebeu os disparos, e já havia contado para amigas anteriormente que temia ser assassinada, já que Derek havia prometido matá-la caso ela o deixasse. Em outros vídeos mostrados no julgamento, podemos ver mais algumas imagens de como o casal já estava vivendo uma vida de pesadelos, com uma rotina de brigas e discussões recorrentes. O que deixa esse caso ainda mais perturbador, na minha opinião, é que Derek Medina já havia publicado 5 livros, e o título de um deles era "Como eu salvei a vida e o casamento de alguém e resolvi problemas familiares através da comunicação", onde ele conta como salvou seu casamento através da comunicação após se divorciar e casar novamente com a mesma pessoa. E oferece conselhos matrimoniais, explorando o significado do amor e felicidade para melhorar o relacionamento e ter um casamento mais feliz. O que é ainda mais triste é que a primeira avaliação do livro no site da Amazon era de sua esposa, Jennifer, onde ela elogiava o livro, 6 meses antes de ser assassinada pelo próprio marido. Derek Medina foi sentenciado a uma vida de prisão pelo assassinato de Jennifer Alfonso e por abandono de incapaz, já que deixou a filha de Jennifer de 10 anos de idade sozinha em casa, junto da mãe falecida, por diversas horas, enquanto se entregava para a polícia após o assassinato. Esse é, provavelmente, um dos vídeos mais perturbadores que já assisti nos primórdios do YouTube, e até hoje me dá arrepios. Em uma manhã, no mês de agosto de 2012, uma família estava viajando de carro em uma estrada na Rússia. Dentro do carro estavam Olga Gaikovich, seu marido e 2 filhos.
Mas o que era para ser uma viagem tranquila se tornaria em algo completamente traumatizante para toda a família. O incidente foi captado pela câmera no painel do veículo e rapidamente viralizou na internet. No mesmo momento, só conseguimos ouvir os gritos de desespero da família. Olga Gajkovic, de 29 anos, foi atingida no rosto e morreu na hora. De acordo com as notícias em páginas russas, o motorista do caminhão, que não foi identificado, foi acusado de homicídio culposo e, posteriormente, encontrado e sentenciado a 3 anos de prisão. Esse acidente poderia ter sido facilmente evitado, com as prevenções necessárias para se certificar que a carga do caminhão estava realmente segura. Mas esse caso só nos mostra o perigo que podemos correr nas estradas, e que todo cuidado é pouco, já que acidentes inesperados podem ocorrer a qualquer momento. No dia 16 de janeiro de 2020, o usuário Paulo Terron do Twitter publicou a história de seu amigo, contando de um apartamento que ele havia alugado em São Paulo por um preço muito mais em conta do que os outros da região, onde morou por um total de 4 anos, no período de 2012 até 2016. Ninguém sabia ao certo o motivo do apartamento ser tão barato, mas Paulo contou que seu amigo aceitou morar no apartamento após concordar com uma condição. Neste apartamento havia um quarto trancado, e a condição era que ele não poderia abrir a porta deste quarto de maneira alguma. Como você já pode imaginar, ele aceitou e fez sua mudança para o apartamento com o quarto misterioso. O apartamento era super grande, esse amigo fazia altas festas. O quarto virou um lance meio folclórico. Falavam que tinha um cara preso lá dentro. Deram até nome, Pedrinho. Nas festas, tinha gente que jurava que se você batesse 2 vezes na porta, o Pedrinho batia uma vez de volta. Outra coisa interessante do apartamento é que, por alguma razão, a conta de luz sempre chegava muito alta, mesmo se tudo estivesse desligado, com todos os moradores viajando. Mas o que tornou sua estadia muito mais assombrada foi quando um dos moradores, em um dia que estava sozinho, decidiu brincar de Hitori Kakurembo, um ritual de origem japonesa, que consiste em uma tentativa de interagir com os mortos para iniciar uma brincadeira de esconde-esconde com um boneco. O único problema é que se o jogo não for encerrado corretamente, o espírito invocado pode começar a te perseguir. De acordo com Paulo, o morador começou a brincadeira e desistiu no meio do ritual para jogar videogame, já que nada estava acontecendo. Ele não ligou os fatos na época, mas começou a ter um sonho recorrente. Quase todos os dias sonhava que estava sentado em cima de uma caixa grande, preta, tipo um baú, e do nada apareceu uma espingarda e dava um tiro na cabeça dele. Sempre o mesmo sonho. Além disso, algumas outras coisas estranhas começaram a acontecer. Teve uma virada de ano em que todo mundo do apartamento viajou. Viajaram juntos, inclusive. Quando voltaram, o porteiro tinha uma advertência para cada dia. Os vizinhos ligaram para reclamar do barulho no apartamento. Ninguém mais tinha a chave. Teve uma amiga que foi ao apartamento, tirou o anel para lavar as mãos e o anel sumiu. Puf, do nada. Colocou na pia, lavou a mão, não estava mais lá. Procurou no chão e em todo quanto é lugar. Nada. De acordo com Terron, seu amigo continuou morando no apartamento como se nada estivesse acontecendo, até que um dia teve um pesadelo muito estranho. Meu amigo, enquanto isso, estava fingindo que nada acontecia, até o dia em que ele abriu os olhos na cama e tinha uma criança parada ao lado dela, olhando para ele. A criança disse: "Agora é tarde demais, ele descobriu o seu nome." Virou as costas e saiu. Ele acordou suando. Além do quarto trancado, Paulo disse que o apartamento tinha muitas coisas estranhas e uma energia muito pesada. Fora o quarto do Pedrinho, tinha mais coisa estranha lá. Um dos quartos tinha um cofre grande e trancado. Tinha muita louça antiga e cristal. As paredes de um dos quartos eram decoradas com umas rosas negras. Eles rasparam e pintaram, mas passava um tempo e o contorno delas reaparecia.
Um amigo deles disse que sentia uma energia muito pesada no apartamento e recomendou que eles comprassem umas plantas para ajudar nisso. Encheram o lugar de plantas. Morreram todas. Finalmente, depois de um tempo, resolveram abrir a porta do quarto do Pedrinho. Não por causa dos acontecimentos estranhos que estavam acontecendo, mas sim porque achavam que precisavam de mais espaço para um outro quarto. Para a surpresa de todos, o quarto tinha muitas coisas velhas. No fundo, havia um baú, com uma espingarda apoiada nele, com diversos cristais, pedras e um anel. De um outro lado do quarto, havia uma camiseta suja com algo que parecia sangue. E do outro lado, diversas roupas infantis e um baú que estava trancado. Devido aos objetos estranhos que encontraram, resolveram ligar para a imobiliária para avisar o proprietário do apartamento, que não conseguiram contato, já que, de acordo com eles, estava viajando. O mais bizarro é que no dia seguinte, 2 pessoas bateram na porta, sem serem anunciadas pelo porteiro no interfone, falando que o proprietário do apartamento tinha enviado eles para pegar o baú. No mesmo dia, um pouco mais tarde, o proprietário ligou, perguntando sobre o baú, que não sabia da existência e informou que nem ele, nem a imobiliária haviam enviado alguém para buscar o baú trancado. Após os relatos de Paulo no Twitter, seu amigo resolveu continuar a história e revelou ser o Bozzy Drama, um músico, DJ e produtor musical que já fez música com cantores como Mr. Catra, Ludmilla e Carol Conká. Ele contou o porquê acabou alugando o apartamento e mostrou diversas fotos das condições que a residência se encontrava quando resolveu se mudar. Eu precisava de um AP bem localizado e barato, porque fazia pouco tempo que estava em São Paulo, e esse surgiu como uma luva. Porém, tinha todas aquelas questões que o Terron contou no post. Por ter fechado por um valor baixo, tive que reformar e pintar por conta própria. Essa era uma das portas de um dos quartos, um dia antes de pintarem. Tinha muitas manchas que pareciam de sangue seco. Eu não queria acreditar que era sangue na época, mas hoje, vendo essas fotos, tenho quase certeza que sim. E essas manchas estavam em vários lugares no AP. Essa é a mesma porta com os respingos estranhos, antes de ser limpa e pintada. No final dela tinha cabelos grudados. Vai saber o que aconteceu aí, mas na época não queria pensar em nada, pois precisava mudar urgente. Essa era a porta da frente, com essa gambiarra aí, porque ela teve que ser arrombada pela imobiliária, pois a pessoa que morava ali antes de o alugar, trancou, fugiu, deixou tudo e não se teve notícia dela. Tanto que doei todos os móveis que estavam lá, porque senão não ia conseguir mudar. Bozzy Drama publicou até mesmo uma foto antiga, onde ele segurava a espingarda que havia encontrado no quarto trancado. Caraca, achei uma foto minha segurando a espingarda, que estava no quarto do Pedrinho quando a gente abriu a porta. Eu era muito corajoso ou muito idiota? A história acabou chamando tanta atenção na internet que descobriram que o apartamento fica no edifício Baronesa de Arari, localizado na cidade de São Paulo, no número 1735, na Avenida Paulista. Ele foi construído em 1962 e é considerado um dos maiores e mais antigos residenciais da Avenida Paulista, com 25 andares e 590 apartamentos. O prédio já foi foco de incêndios, teve até relatos de suicídios e depois dos anos 70 caiu em deterioração, se tornando residência para prostitutas, camelôs e assaltantes, sendo interditado pela prefeitura em 1993 por falta de segurança e por colocar em risco de blackout a Avenida Paulista. Segundo o CONTRO, Departamento de Controle de Uso de Imóveis, que inspecionou o edifício, toda a parte elétrica do prédio funcionava com gambiarras e clandestinamente. Não havia extintores e mangueiras contra incêndio funcionando. O lixo se acumulava nos corredores. Não havia iluminação de emergência e os elevadores estavam desligados. Todos os apartamentos foram lacrados e os moradores obrigados a se alojar em outros lugares. A interdição terminou apenas em 1998, quando passou por uma reforma completa para que pudesse ser habitável novamente. Mesmo sendo muito cético quanto a casos sobrenaturais,
fica muito claro que existem conexões muito perturbadoras do presente com o passado nesse local. Com uma pesquisa rápida, encontrei uma foto de Sérgio Cardoso, um ator brasileiro, que também já morou no edifício, em 1969. Nessa foto, ele estava segurando uma espingarda, muito parecida com a que Bosendrama segurava. É muito provável que ele estava vivenciando os resquícios dessa época de violência e abandono da história do edifício, e podia estar sendo assombrado pelos fantasmas de antigos moradores. Infelizmente, não temos mais nenhuma informação ou atualizações sobre o que aconteceu no apartamento, já que após 2016, Bosendrama resolveu finalmente se mudar para outro local.